Se você quer passar no IBGE sabendo bem geografia, vem e fica comigo aqui nesse vídeo porque ele vai ser extremamente interessante para melhorar o seu desempenho. Porque durante essa semana eu estou fazendo aqui todos os dias vídeos com questões, né? A partir dessas questões, trazendo a teoria, o embasamento teórico que vocês necessitam para que geografia, né, a parte de geografia não seja um problema para vocês. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, sou professora de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Falo aqui em todas as minhas redes sobre Geografia, Geopolítica e Atualidades para concursos. E hoje eu vim trazer o vídeo número 2, fazendo questões com vocês voltado para o edital do IBGE, né, para fazer questões de Geografia com questões inéditas. Essa primeira aqui, ela não é inédita, mas com questões inéditas para vocês é que eu quero trazer aí vários tipos de questões para vocês e os níveis de dificuldade assim variando. No primeiro vídeo eu fiz um vídeo bastante introdutório na parte de cartografia para vocês. A pessoa que pediu para trazer essas questões pediu para trazer vídeos teóricos falando sobre teoria. Obviamente eu não vou conseguir trazer toda a teoria, então essa aqui é uma estratégia que eu criei para que eu pudesse falar sobre teoria e exercício e prática ao mesmo tempo. Então eu vou trazendo os principais tópicos aí do edital para vocês. Eu já falei anteriormente que eu acredito muito que as partes mais pesadas da prova, seja cartografia e seja população, até mesmo porque são temas que vocês vão vivenciar, né, durante ali o período que vocês vão estar trabalhando. Então, essa é a minha aposta, né? Então, eu comecei ali com um vídeo de cartografia bem introdutório e trouxe muito da teoria, tá? Então, se você quer só mesmo uma prática específica, pega aqui as partes do vídeo que só mostra a questão, faz a questão e, né, se você não precisa ali ver essa parte teórica, porque a função do meu vídeo, gente, é exatamente essa, trazer teoria e prática ao mesmo tempo. Então, por isso que são vídeos mais longos, né? Se você não quiser essa parte teórica, porque você já viu, faz aqui os exercícios e eu vou deixar, né, nos comentários, vou deixar ali na parte que fala sobre o vídeo, o gabarito. Show? Então é isso. Vamos lá para mais uma questão, para mais questões, né? Na parte introdutória, a gente viu que as questões elas foram bem fáceis, como eu falei para vocês, são questões, né, que são de base. E aí agora a gente vai, né, ao longo da semana, aumentando o nível de dificuldade e trazendo outros temas. Perceba que essa questão número 1 ainda é uma questão de cartografia, mas como eu trouxe uma questão muito introdutória para vocês, eu quero ir também avançando no nível de dificuldade das questões, tá? Então, ao longo aí dos próximos vídeos, a gente vai ver outros temas. Hoje a gente vai ver outros temas. Eu trouxe geografia física ainda, mas a gente vai trabalhar a parte de geografia da população e etc., porque isso é importante, como eu falei para vocês. Outra parte, né, do nosso edital. Então, mas eu trouxe aqui num tipo de questão um pouco mais avançada, para vocês verem como que a gente pode ter diferentes níveis de questões e a gente conseguir trabalhar também a teoria por volta disso, tá? Muito do que eu vou falar aqui, né, nessa aula, a gente já tratou na aula 1, então vale a pena a gente ir assistindo em sequência para ficar, né, uma coisa gradual, show? E, né, se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem para mim no @profjessicafontes, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los. Não esquecendo que todas essas questões fazem parte de um e-book que eu preparei para vocês com mais de 100 questões, né, voltadas para a geografia do IBGE, e o link, né, do e-book está aqui também na parte de descrição. Show? Vamos lá. Ele fala o seguinte pra gente, uma questão aqui de cartografia. A figura abaixo representa uma parte da superfície da Terra. Aí você olha aqui e fala assim, minha professora, não tô entendendo nada. O que é isso aqui? 90? Então, orientação. Lembra que eu falei para vocês do cruzamento de linhas imaginárias na vertical e na horizontal? É exatamente isso. E a gente sabe, a única coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e é o primeiro pulo do gato que a gente vai ter que ter aqui, é que o seguinte, tá aqui o 0, e o oeste tá para o outro lado. Ou seja,
ele mudou a direção. Por quê? A gente sabe que quando a gente está falando de Rosa dos Ventos, aqui eu tenho norte, sul, leste e oeste. Então, ele botou o oeste para cá. Então, tá trocado esse mapa, essa carta, né? Então, o que ele fez? Ele, né, moveu a Rosa dos Ventos. Tá errado? Não. Mas aí era o primeiro pulo do gato que vocês tinham que ter. Por quê? Aqui, então, eu tô completamente dentro do hemisfério ocidental. E se a gente não prestasse atenção nisso, qual é a lógica que a gente queria usar? A lógica da Rosa dos Ventos. Então, dizer que tudo isso aqui é leste. Então, é a primeira coisa que a gente tinha que prestar atenção. Outra coisa que a gente também tinha que prestar atenção, ele botou o norte para baixo. Então, essa Rosa dos Ventos, ela está rotacionada. Então, né, a nossa Rosa dos Ventos, dentro desse mapa, está assim. Isso aqui está errado? Não, só foi uma forma de orientação. Ele rotacionou. Isso pode acontecer, por exemplo, com outros mapas. O IBGE, no passado, fez um mapa na qual o Brasil estava no centro, né, do mapa. Então, a partir do Brasil é que a gente olharia a cartografia. Tá errado? Não. É visão do cartógrafo que fez aquele mapa, tá? Mas é por isso que a gente precisa ter os elementos obrigatórios do mapa, para que a gente possa se orientar. Ele joga isso aqui pra gente e não orienta com a Rosa dos Ventos? Não, ele tem que orientar. Então, ali, provavelmente dentro, se isso aqui fosse o mapa, a Rosa dos Ventos, ela estaria rotacionada, tá? Então, rotacionar a Rosa dos Ventos não é um problema, tá? Já vi mapa, por exemplo, se você for para o Japão, né, se você for ali para a Ásia, né, para o Sudeste Asiático, os mapas que são escolares, os mapas lá, né, que eles ensinam, são mapas que a visão é a partir do Sudeste Asiático e o mundo é representado de outra maneira. São representações distintas, tá? Então, o primeiro pulo do gato que você tinha que ter era esse. Vamos lá. Com base na figura a seguir, assinar a alternativa correta. Se você não tivesse tido esse pulo do gato, você não conseguiria fazer essa questão, não conseguiria acertar. Depois você me fala aí se você acertaria ela, tá? Essa aqui é uma questão de um concurso recente. Latitudinalmente falando, né? Então, quando a gente está falando de latitude, a gente está falando de norte e sul, né? Então, é importante a gente fazer essas considerações. Latitude é sempre norte e sul. Os 4 pontos estão localizados no mesmo hemisfério. Então, todos os pontos estão localizados no hemisfério norte. Ok, então tá bom. Sendo que o ponto 4 possui temperaturas médias anuais menores que o ponto 1. E aí, olha a interseção com o clima, tá? Primeiro ponto que a gente sabe que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é, né? Então, ele tá falando pra gente que o ponto 4, que tá próximo à linha do Equador, tá? Então, a linha do Equador está aqui, linha do Equador, possui temperaturas anuais menores? Não, maiores, tá? Ontem eu também, né, falei para vocês exatamente isso. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. E o contrário também está correto, né? Então, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio, menores são as temperaturas. Então, por exemplo, o ponto 1, ele está numa latitude média, né? Que é ali entre 60 e 75 graus. Então, o ponto 1 é mais frio do que o ponto 4, tá? Então, olha a interseção que pode, por exemplo, vir na nossa prova. Ele pode trazer uma questão de cartografia e fazer uma interseção com climatologia, uma questão de climatologia, uma interseção com vegetação, com biomas, tá? Esse cruzamento de informações, eles acontecem, né? Eles podem vir na nossa prova trazendo níveis de dificuldades maiores, tá? O ponto 1, 2 e 4 estão localizados no hemisfério ocidental. 1, 2 e 4 estão no ocidental e o ponto 3 no hemisfério oriental. Não, todos estão no hemisfério ocidental. Falei isso para vocês ontem, né? Ocidental nada mais é do que uma outra nomenclatura para hemisfério oeste, tá? Então, todos eles estão no mesmo, ó. Todos estão no hemisfério oeste. Então, todos estão
no hemisfério ocidental, tá? Então, aqui tá errado. Longitudinalmente, e aqui nesse caso vai ser leste e oeste, os 4 pontos estão localizados no mesmo hemisfério. Ok, de fato, né, que é o hemisfério oeste. A cidade de Londres tem hora atrasada em relação ao ponto 3. E aí, questão de fuso horário, de cartografia, né, já é algo que é um pouco mais avançado, né, de uma certa maneira, então, em termos de níveis da aula passada, mas é isso. Vamos e sempre avançando. A cidade de Londres, na Inglaterra, tem hora atrasada em relação ao ponto 3. Vamos lá, Londres é onde a gente tem Greenwich, não é? E aí, né, Greenwich é uma cidade próxima a Londres, é onde passa o meridiano de Greenwich, e tudo que está a leste de Greenwich vai estar adiantado. Então, não tem isso aqui de estar atrasado. Falei isso também ontem para vocês. Então, cidade de Londres está adiantado. No caso, esses pontos aqui, todos esses pontos estão atrasados. Todos os pontos a oeste de Greenwich vão estar atrasados, tá? Por quê? A gente tem aqui Greenwich, então o meridiano de Greenwich aqui, tá? Tudo para lá tá adiantado, tudo para cá está atrasado. Os 4 pontos estão localizados no hemisfério setentrional. Gente, hemisfério setentrional vimos também, né, na aula anterior, que é hemisfério norte. Então, os 4 pontos estão no hemisfério norte? Sim, tá? Por que eu sei disso? Porque tá aqui, né? A nomenclatura tá bem clara pra gente. Brasília tem hora adiantada em relação ao ponto 3. E aí, vamos lá. Novamente, questão de cartografia, não tá claro pra gente se cai fuso horário ou não, mas ali o básico do básico que a gente sabe é o seguinte: quando a gente está falando de fuso horário nada mais é do que faixas de horário, tá? A cada 15 graus no planeta Terra, a gente vai ter 1 hora. Por quê? A Terra tem 360 graus e aí eu tenho o movimento de rotação que leva 24 horas, né? Então, quando eu vejo, eu tenho 24 horas, tá para 360 graus. E aí, quando eu quero, né, fazer uma faixa de 1 hora, eu vou lá, faço uma regra de 3 simples e percebo que a cada 15 graus eu tenho 1 hora. Então, eu vou ter faixas de 15 em 15 graus, né? Então, vai ser 0, 15, 30, 45, né? 60, 75, 90, 105, 120, até chegar a 180, né? Então, eu vou ter 12 fusos horários para leste e 12 fusos horários para oeste, tá? Brasília, que é a nossa capital, ela tá no horário oficial do Brasil, que tá no fuso -3, tá? Tá no fuso -3. O Brasil é um país muito grande, longitudinalmente falando, né? Porque quando a gente tá falando de fuso horário, a gente tá falando de longitude. O Brasil é um país muito grande, longitudinalmente falando, e aí a gente vai estar dentro do fuso -2, -3, -4 e -5. O único lugar do Brasil que tá no fuso -2 é Fernando de Noronha, tá? E as outras ilhas oceânicas, habitadas ou não no Brasil, então tá ali no fuso -2, né? Sudeste, Sul, Nordeste, né? Parte da região norte, né, de Centro-Oeste, vai estar no fuso -3, que é o fuso oficial do Brasil. Parte do norte, né, no fuso -4, e o Acre tá no fuso -5. Algumas cidades ali, né, do estado do Amazonas também vai estar no fuso -5, mas geralmente quando eles querem trabalhar com a gente trabalha, né, com essa questão do Acre no -5, tá? Eles não vão pedir, eu nunca vi eles pedindo especificamente essas cidades, mas já vi, por exemplo, dessa necessidade de vocês saberem que Fernando de Noronha tá no -2 e, né, o Acre tá no -5, eles não vão dar essa informação para vocês, se eles quiserem dificultar a vida de vocês, né, Rio de Janeiro, São Paulo, as principais metrópoles estão no fuso -3, né, assim como Brasília, que é o horário oficial de Brasília, tá? Então tá no fuso -3. E aí, o que acontece? Quando a gente quer saber se a gente está atrasado ou não em relação a alguma coisa, a gente vai ter que olhar a longitude, a parte oeste, quão mais oeste está um ponto do outro. E aí, o que acontece? Aqui, eu tenho 30, 60, 90, 120 e 150. Então, a partir
do meridiano de Greenwich, por exemplo, aqui eu vou ter, porque aqui não está de 15 em 15, né? Mas vamos aqui, ó. Aqui, por exemplo, é o 15. Então, eu vou ter, como eu tô para oeste, eu tenho menos 1. Aqui, entre o 15 e o 30, eu tenho menos 2. Do 30 entre o 45, eu tenho menos 3. Do 45 ao 60, eu tenho menos 4. Aí, do 45 ao 60, menos 4. Do 60 ao 75, eu tenho menos 5, menos 6 e assim por diante, tá? E aí, o que significa esse menos 2, sendo menos 3? É que eu estou ficando atrasada, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, tá? Então, a gente só tem que ter esse cuidado que a gente está olhando ao contrário. Por exemplo, eu não sei que horas são neste exato momento, mas, por exemplo, eu tô aqui, eu moro no Rio de Janeiro, então eu tô no fuso menos 3. Se agora são, sei lá, meio-dia, tá? No menos 3, no menos 2, lá em Fernando de Noronha, serão 13 horas da tarde, tá? Então, tudo que vai andando para leste vai aumentando 1 hora. E tudo, ou seja, eu vou somando 1 hora. Tudo que vai andando para oeste, eu vou diminuindo. Então, por exemplo, uma pessoa em Belém do Pará, ela tá ali 11 horas da manhã. E uma pessoa ali em Rio Branco, 10 horas da manhã. Então, enquanto aqui vai ser meio-dia, no Acre vai ser 10 horas da manhã, tá? Então, sempre quando eu vou me direcionando para oeste, eu vou diminuindo. Quando eu vou me direcionando para leste, vou aumentando, tá? Então, questão aí de fuso horário para vocês. Eu acredito muito que vocês tenham que saber só a base disso mesmo, né? Eu acho que pode ter até uma questão teórica sobre, mas caso vocês queiram que eu traga mais especificamente, né, uma teoria sobre fuso horário, para poder ficar um pouquinho mais rápido, eu trago depois para vocês. E aí ele fala o seguinte: Brasília tem hora adiantada em relação ao ponto 3, tá? Então, o ponto 3, ele tá lá no 120 graus oeste. Então, de fato, né, se Brasília tá no menos 3, o que significa que Brasília está no menos 3? Eu tenho no menos 1, do 0 ao 15, no menos 2, do 15 ao 30, no menos 3, do 30 ao 45. Então, Brasília tá no 45 graus oeste. Então, Brasília tá adiantada em relação aos 120 graus. E aqui está o nosso gabarito, tá bom? Então, essa aí é uma questão que envolve muitos tópicos. Ela é considerada aí de médio a difícil, mas aí pra gente ir trabalhando níveis de dificuldade distintas, tá bom? Os 4 pontos na letra E, né? Os 4 pontos estão localizados no hemisfério ocidental, sim. O ponto 1 tem hora atrasada em relação ao ponto 4. Não, né, gente? A gente viu aí que o ponto 1, ele tá ali no menos 2, então ele tem horas adiantadas em relação ao ponto 4, né? Que tá ali por volta do fuso 75. Show? Então, aqui, gabarito, letra D. Falando sobre projeção, que é um tema que eu também acredito que possa vir em peso. Falei para vocês cartografia e projeção, porque vocês vão tratar com mapas, vocês vão estar constantemente ali em contato com cartas, então é necessário vocês entenderem o que são essas projeções. Quando a gente está falando de projeção cartográfica, a gente está falando de uma deformação que existe ao realizar a construção de um mapa, tá? O mapa, ele descreve a realidade, mas a realidade é o planeta Terra, que é um geoide, né, que matematicamente falando é uma esfera, e quando eu projeto essa esfera num papel que é plano, eu vou ter deformações, porque não tem como eu colocar uma coisa que é redonda dentro de uma área planificada. E aí, eu vou precisar ter deformações. A primeira deformação que eu tenho é a redução dessa realidade que a gente chama de escala, tá? E uma segunda deformação é a projeção cartográfica. Eu preciso, por exemplo, escolher o modelo de elaboração desse mapa que vai ser colocado nesse papel. Aí, convencionou-se dizer que a gente tem três grandes projeções cartográficas, tá? São elas a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal. Então, são esses 3 grandes projeções, tá? E dentro dessas projeções, a gente tem projeções
específicas, tá? A que a gente utiliza para fazer os nossos mapas mais conhecidos, né, é a projeção cilíndrica, como se a gente pegasse o planeta Terra e projetasse ele dentro de um cilindro. E aí vai gerar o planisfério, né, que a gente tem, né, o mapa de planisfério que a gente tem. Então, se perguntar para vocês os mapas de navegação, os mapas que nós utilizamos, né, que são os mapas escolares, é feito dentro de uma projeção cilíndrica, tá? Nessa projeção, a gente vai ter deformações, não tem como, a gente vai ter deformações, porque não tem como eu trazer uma coisa aqui redonda e projetar numa coisa plana, tá? Característica da projeção cilíndrica, os paralelos, né, que são retos horizontais, os meridianos, ao se cruzarem, formam ângulos retos. Aqui é uma parte teórica um pouquinho mais avançada, mas é exatamente essa ideia, né, de eu manter os ângulos para que eu possa entender e compreender, né, o processo, por exemplo, de chegar, de saber exatamente a direção e o tamanho dessas distâncias, tá? Essa é a ideia. Por isso que esse tipo de projeção foi muito utilizado nas grandes navegações, nas cartas, né, para fazer navegações. A gente tem a projeção cônica, quando eu quero, né, pegar uma parte específica do planeta, eu acabo não representando o planeta como um todo. A ideia é só representar mesmo uma parte. E aí eu vou ter os meridianos de forma radiais, tá? Então, linhas retas que se encontram em um polo, os paralelos são círculos concêntricos. E a gente tem a projeção plano azimutal, aí mesmo que eu não vou ter representação completa, aí a ideia mesmo é só ter a representação de um ponto específico sem deformação, tá? Então, é como se na projeção cilíndrica eu colocasse projetasse a Terra sobre um cilindro, a projeção cônica dentro de um cone e a projeção plano azimutal, né, dentro de uma área plana. Então, eu não vou conseguir representar tudo, tá? Então, aqui são os resultados que nós vamos ter. Ok? E dentro dessas projeções, como eu falei para vocês, a gente tem outros tipos de projeções. Como a gente acaba utilizando a projeção cilíndrica para fazer os nossos mapas, a gente tem então que avaliar os tipos de projeções cilíndricas. A mais importante, né, é a projeção de Mercator e a projeção de Peters, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês, né, outras projeções que vocês também podem encontrar. Então, a de Mercator é a que a gente utiliza para os mapas escolares, para os mapas de navegação, né, para o GPS. A gente tem a projeção de Peters, a Moloid, a de Good, tá? É uma ideia ali de chegar ao máximo, né, a maior proximidade com o que a representação da realidade é, então ser mais fidedigna. A azimutal equidistante polar, tá? Que a gente utiliza um ponto específico e é projeção plana, e de Ouzel. Eu quero que vocês prestem atenção na projeção de Mercator e na projeção de Peters, tá? Ambas são bastante parecidas, mas a ideia, elas são contrárias. Por exemplo, a projeção de Mercator, na hora do Mercator ele projetar, né, essa projeção, sabendo da deformação, o que ele queria, porque ele estava a serviço das grandes navegações, né? As pessoas que queriam fazer mapas para um projeto geopolítico da Europa. As áreas, elas acabaram ficando deformadas, mas eu mantive, por exemplo, a distância, tá? Então, o que acontece? A gente vai ver um mapa que, de uma certa maneira, é um mapa que traz tudo que está muito distante da linha do Equador maior do que realmente é. O que não era ruim para um projeto geopolítico da Europa. Então, quando a gente vai se afastando da linha do Equador, a gente vai tendo deformações em relação à área, tá? Então, a área, ela vai ficar maior do que ela realmente é, mas eu mantive, por exemplo, as formas, né? Então, que era o principal objetivo ali, tá? Já Peters, ele acreditava que essa deformação de área, ele era ruim para a representação da realidade, tá? Então, o que ele fez? Ele fez um mapa no qual ocorreu respeito ao tamanho das áreas. Então, por exemplo, a gente consegue... Olha aqui para o tamanho da Europa e da Ásia e o tamanho da Europa e da Ásia na de Peters, né? Eu sempre falo para os meus alunos, se vocês tiverem que reconhecer um tipo de mapa, se é de Peters ou de Mercator, dá uma olhadinha aqui na Groenlândia, tá?
Olha o tamanho da Groenlândia, que é uma ilha, e olha o tamanho, aqui na de Mercator ela é muito maior, tem algumas representações que ela chega a ser 9 vezes maior do que ela realmente é, e uma representação aqui na de Peters, né? Então ela é muito menor, tá? Só que qual é a questão? Ao manter as áreas, Peters deformou a forma dos continentes, né? Então parece que o mapa ele tá mais esticado mesmo, tá? E aí dentro dessa projeção, por manter a área, a gente vai dizer que a projeção de Peters ela é uma projeção equivalente, tá? Com o Mercator, eu não tive essa manutenção da área, e aí, então, ela não vai ser classificada como uma projeção equivalente, ela vai ser classificada como uma projeção conforme, na qual eu mantive as formas, tá? Então, conforme, de acordo com as formas, tá bom? E aqui, ó, a gente consegue fazer uma diferenciação, né? Um comparativo entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters, né? Você tá vendo aqui, ó, eu sempre falo para vocês, né? Dá uma olhadinha na Groenlândia. Aqui a projeção de Peters, de roxinho, enquanto de verde tá muito maior. Então, de fato, eu tenho uma projeção muito maior em termos de área, né? Dessas áreas afastadas da linha do Equador, tá bom? Então, é isso. Aqui deixei para vocês um quadro comparativo, que são os principais, tá? Então, Mercator, criado ali por Mercator em 1569, falei, né? Dentro de um contexto de grandes navegações, já de Peters, né? Dentro de um contexto muito mais novo, muito mais atual. Características duas são cilíndricas, tá? Aqui na de Mercator eu tenho a distorção de áreas, enquanto na de Peters eu tenho a preservação dessas áreas. Perceba que, de uma certa maneira, elas são diferentes, né? Elas são contrárias. Vantagens: preserva a forma dos continentes, facilita a navegação. Preserva a área de forma precisa, né? De Peters, para que a gente possa compreender as dimensões, né? Até mesmo geopolítica. Desvantagem: distorce as áreas, distorce as formas. Utilização usada para navegação e usada para mapeamento e representação real de áreas, tá? E aí a gente pode ir lá, voltar na nossa questão aqui, uma questão que eu fiz para vocês. As projeções cartográficas, agora inédita, né, para que a gente possa treinar. As projeções cartográficas são técnicas que permitem representar a superfície curva da Terra em um plano, mas sempre apresentam alguma distorção. Sobre as projeções de Mercator e Peters, assinale a alternativa que descreve corretamente suas características. Então, ele quer aqui as duas projeções, como eu falei para vocês, mais importantes, tá? Até mesmo a nossa banca gosta bastante delas duas, tá? Projeção de Peters é uma projeção conforme? Não, né? Conforme, como eu falei para vocês, de acordo com a forma. Não, quem é uma projeção conforme é a de Mercator, tá? Então, a gente tem que ter isso aqui na nossa mente, ok? Sendo ideal para representar as direções exatas entre os continentes. Não, aqui a gente está falando de Mercator mesmo. Ambas as projeções são do tipo azimutal? Não, são do tipo cilíndrica, ok? A projeção de Mercator é do tipo equivalente, não, quem é equivalente é Peters, aqui é conforme. E, gente, vou deixar essa dica para vocês. Vocês confundem muito a projeção de Mercator e Peters. E Peters é conforme Mercator equivalente. Tomem cuidado com isso, não, tá? Isso tá errado, é o contrário. Então, a gente vê aí que, de fato, gabarito letra D, tá? Novamente, gabarito letra D. Mercator criou uma projeção cilíndrica conforme, que mantém os ângulos, enquanto Peters elaborou uma projeção equivalente, que destaca a proporção das áreas, especialmente no hemisfério sul, tá? Então, gabarito letra D, depois deixa aí para mim qual dessas questões vocês tiveram mais dificuldade. Show? Então, terminamos aqui, de uma certa maneira, as nossas questões de cartografia. Então, eu fui da mais fácil, para média, para difícil. A gente pode trabalhar aí diversos níveis de dificuldade de questões associados à cartografia. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões de biomas. As próximas questões serão, né? Mas eu fiz o seguinte, eu trouxe muito fácil, médio, difícil. Então, hoje mesmo a gente vai ver aí níveis de dificuldade para poder, né, a gente conseguir avançar nessa questão de vegetação brasileira, tá?
O bioma brasileiro é considerado a maior planície inundável do mundo. Gente, a partir disso aqui, você já tem que ter uma resposta na ponta da sua língua. Quando a gente fala sobre biomas brasileiros, tem algumas características que são assim, é a característica principal daquele bioma, falou daquilo, é aquilo, tá? É aquele bioma. Então, falou sobre a maior planície inundável do mundo, e aqui pega até uma questão de relevo, né? A gente está falando, obviamente, do Pantanal, tá? O Pantanal ele não é uma vegetação, ele é um complexo de vegetação, considerado zonas de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, então ele vai ter características dos dois, né? Então a gente vai encontrar desde plantas tropófilas, que são características do cerrado, a plantas hidrófilas, né, higrófilas, perennifólias, que são características da Amazônia, mas a característica, né, assim, essencial é entender que ele está ali nessa maior planície inundável do mundo, na qual é o rio Paraguai, que inunda ele durante o verão, tá? O Pantanal, ele é um bioma que está dentro, um bioma de transição, que está dentro de um clima chamado de clima tropical ou tropical típico, né? O tropical continental. E o tropical típico, ele tem uma característica que é um verão muito chuvoso e um inverno mais seco. Então, durante o verão, né, a gente vai ter muita chuva e o aumento da vazão do rio Paraguai inundando essa planície, né, que é a planície do Pantanal. Ok? E depois ele ainda fala que sofre com queimadas sazonais, avanço da agropecuária. O Pantanal, ele tá numa região, né, do Mato Grosso do Sul, que é uma área importantíssima para a questão da fronteira agropecuária brasileira, e a gente vai ter o avanço, né, dessa fronteira para essas áreas, tá? A gente também tem uma questão da mineração bastante forte no Pantanal, e aqui sobre queimadas sazonais. Se você, né, sabe um pouco de atualidade, viu aí que o ano de 2023, início de 2024, né, até mesmo ao meio de 2024, a gente teve o Pantanal sofrendo muito com queimadas, tá? Até em 2025 a gente teve, mas 2023 e 2024 foram anos muito difíceis. Por exemplo, era tanta queimada que as nuvens levavam a fumaça, por exemplo, para São Paulo. São Paulo chegou a ser considerado a pior qualidade do ar do mundo por causa das queimadas, tá? Queimadas que podem ser naturais, porque existe um regime de fogo dentro do Cerrado, tá? E do Pantanal, por causa dessa questão deles serem tropófilos, tanto o Pantanal quanto o Cerrado, eles têm esse regime de fogo, pega fogo sozinho, mas a gente também sabe que muitas vezes é antrópico, né? Então o ser humano vai lá e coloca fogo. Show! Então essa aqui é super fácil, tá? Questão número 4, ele fala o seguinte: a organização do espaço geográfico brasileiro é fortemente influenciada pela interação entre o quadro natural e as atividades econômicas. Foi o que eu acabei de falar aqui, né? O avanço da agropecuária, como que isso impacta. Muitas vezes, quando a gente está falando de vegetação, a gente também tem que fazer esse paralelo com o meio ambiente, fazer esse paralelo com a questão econômica do Brasil. Então, por exemplo, o Cerrado, ele é o bioma com a maior velocidade de desmatamento do Brasil. Mas por quê? Por causa do avanço do agronegócio, tá? Então, esse paralelismo é extremamente importante para que a gente possa, por exemplo, compreender os impactos ambientais. Sobre a relação entre relevo, então aqui, ó, a gente tem uma questão que é um pouquinho mais complicada, porque ele está pedindo para a gente fazer, né, contextualização entre diversos quadros naturais. Então, relevo, hidrografia, ocupação, vai acabar falando para a gente também, né, de uma certa maneira de vegetação, porque também está contextualizado. Mas aqui, né, é uma questão mais difícil, porque pede essa contextualização, né, dos diversos quadros naturais que o Brasil tem. A planície amazônica, que é a planície onde a gente vai encontrar a principal faixa do Rio Amazonas, na Bacia Amazônica. Lembrando que a planície amazônica ela não é gigante como a gente pensava ser até um tempo atrás, né? O Rio Amazonas ele é encaixado na planície amazônica e o relevo da Amazônia ele é muito diferenciado. Ele vai desde terras baixas, ou seja, áreas de depressão, até pontos mais altos. Então, por exemplo, o ponto mais alto do Brasil em termos de relevo fica na região amazônica, que é ali na Serra do Imeri, que a gente tem Pico da Neblina, tá? Então, nos planaltos e
nos planaltos residuais norte-amazônicos, tá? Então, ou seja, eu tenho um planalto gigante, o ponto mais alto do Brasil está na Amazônia, mas eu também tenho pontos baixos, né, que são áreas de depressão, tá? A planície amazônica, por ser uma área de relevo plano e sem obstáculos, tornou-se a região de ocupação mais densa e mecanizada da agricultura brasileira desde o século XIX. Não, né, gente? Aqui faz uma relação entre relevo e questão de agricultura, tá? E fala desde o século XIX. A planície amazônica, por ser uma área de relevo plano e sem obstáculos, plano de fato, sem obstáculos, será que a floresta amazônica, a floresta densa, né? Essa é a característica da floresta amazônica densa, perennifólia, ambrófila, ela é um obstáculo até hoje para a ocupação. A região amazônica é a região com a menor densidade demográfica do Brasil, exatamente porque a gente tem uma natureza que impede o avanço, né? E assim, impede o avanço, e mesmo assim a gente tem avanço da fronteira agropecuária, criando um arco de desmatamento ali na região amazônica, mas não é a região de ocupação mais densa. A gente sabe que a região de ocupação mais densa e mecanizada da agricultura brasileira é o centro-oeste, tá? Centro-oeste. O clima semiárido do Nordeste, o clima semiárido ele é um clima muito específico, com longos períodos de estiagem, e ele está ali associado a uma região do Nordeste, não é todo o Nordeste que vai ter o clima semiárido, tá? O Nordeste, ele tem vários Nordestes. Então, o Nordeste ele é muito plural. A gente tem 4 sub-regiões do Nordeste. Então, quando a gente olha aqui para o Nordeste... Ai, desculpa, gente, sou péssima desenhando, né? A gente tem aqui a Zona da Mata, tá? Que é essa área litorânea, onde eu tenho um clima tropical litorâneo, onde a gente tem Mata Atlântica, né? As principais metrópoles do Nordeste. A gente tem aqui o Agreste, que está associado ao Planalto da Borborema, né? A gente tem alguns planaltos importantes na região Nordeste. O Planalto da Borborema é uma das mais importantes. E ela ali onde tem o Agreste, onde a gente vai encontrar grandes cidades, né? Cidades feiras, extremamente importante para o Nordeste. A região do Sertão Nordestino, que é a maior sub-região. E aqui a gente tem o meio norte, né? Ali pegando Piauí e Maranhão, parte do Piauí e parte do Maranhão, com características mais parecidas com a Amazônia, tá? Então, Zona da Mata, Agreste, Sertão, e é no Sertão que a gente vai ter o clima semiárido, né? Na depressão sertaneja. O clima semiárido do Nordeste é resultado exclusivo. Gente, quando você vê essa palavra apenas, somente, exclusivo, é da barreira formada pela Serra do Mar. Gente, a Serra do Mar é um relevo de planalto que está lá no Sudeste, né? No caso, está aqui no Sudeste. Então, não tem nada a ver aqui com a história. Talvez, se ele botasse Planalto da Borborema, vocês poderiam ficar um pouco com mais dificuldade, tá? Planalto da Borborema, ele está aqui e, de fato, ele impede a entrada de massas de ar mais úmidas, né? Então, eu tenho aqui 800 metros de Planalto da Borborema. Então, de fato, quando as massas de ar elas entram, então vamos imaginar o seguinte: aqui eu tenho o mar, aqui, né, eu tenho a Zona da Mata, que é uma planície, né, que são os tabuleiros costeiros, e depois eu tenho o Planalto da Borborema, e depois eu tenho a depressão sertaneja, né, aqui o Planalto da Borborema, e depois eu tenho a depressão sertaneja. Quando as nuvens com umidade elas chegam e elas entram, elas não conseguem acender, né, muito. Então acaba que chove mais aqui. Por isso que essa área aqui é a área de Mata Atlântica, né, porque é muito úmida, tá? Então, essa é dos motivos, não é só apenas ele, tá? Um outro motivo é o fato de que a depressão sertaneja é uma área de alta pressão. Então, por exemplo, no planeta Terra a gente tem áreas de alta pressão e baixa pressão, pressão do ar mesmo, tá? E áreas de alta pressão, elas são áreas repulsoras de vento, enquanto áreas de baixa pressão são áreas
receptoras de vento, tá? Então não é por isso, também tá errado. As depressões brasileiras, por que é uma depressão mesmo? Aqui no Brasil, a gente tem 3 tipos de relevo. A gente tem os planaltos, as planícies e as depressões, tá? As planícies, elas são áreas a nível do mar, mais rebaixadas, mais aplanadas, onde eu vou ter, né, acúmulo de sedimentação, que é um processo geomorfológico. Os planaltos, eles são áreas mais altas, né, acima aí de 200, 300 metros, onde eu vou ter o processo de erosão mais acentuado, né? Então, perceba que a gente tem um processo geomorfológico formador, né, fazendo a diferenciação do que é planalto do que é planície. De fato, a grande diferenciação do que é o planalto e que é a planície é que o planalto está no alto e a planície está no baixo, mas antigamente, quando a gente teve a primeira classificação de planalto, a ideia de planalto era plano alto, já não é mais isso, até mesmo porque, né, os planaltos não necessariamente são planos, né? Por exemplo, as serras são tipos de planalto e ela não é plana. As serras têm picos, né? O topo dele é aqueles, né, mais pontiagudos, tá bom? E a depressão são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Então, eu tenho uma área alta, eu tenho uma área baixa, eu tenho outra área alta, essa área aqui é depressão e ela também está ligada, né, à erosão, tá? Então, por exemplo, no Brasil, as depressões, todas elas são depressões relativas, porque estão acima do nível do mar, e são depressões interplanáuticas, ou seja, estão entre planaltos, tá? As depressões brasileiras, por serem as áreas mais elevadas do país, não, né? As áreas mais elevadas do país são os planaltos, então não tem nada a ver aqui com a história. O predomínio dos rios de planalto no território brasileiro, de fato, o que predomina no Brasil são os planaltos, depois as depressões, depois as planícies, tá? Então, a gente tem muitos rios de planaltos, que são rios que estão encaixados nesses planaltos. Então, são rios que saem de áreas muito altas e vão para áreas mais baixas, né? Então, para eu ir em direção ao mar, a direção do rio é sempre essa, ela vai em direção ao mar, a ideia dele é desaguar no mar. Os predomínios do Rio de Planalto favorecem a geração de energia hidrelétrica. Por quê? Eu tô aqui com o rio lá no alto e ele tem que ir em direção ao mar, que tá, né, baixo. Então, quando ele desce, forma aqui, ó, um regime de encachoeiramento, uma cachoeira. Então, eu posso colocar aqui uma usina hidrelétrica e aí a força, né, dessas águas podem ser a força, né, potencial gravitacional que vai gerar, né, a minha energia. Por isso que o Brasil tem tanta usina hidrelétrica, porque a gente tem muitos rios de planalto. Favorece a energia hidrelétrica, mas historicamente dificultou a navegação, exatamente, né? Porque imagina eu botar aqui navegar, não tem como, né? Então o barco vai chegar aqui e acabou, caiu, morreu. Então, realmente, a gente tem uma navegação fluvial muito difícil porque a gente tem muitos planaltos. Talvez, assim, a gente até consiga fazer navegação em rios de planalto se a gente quiser de um ponto A para um ponto B, tá? Por exemplo, o Rio São Francisco, ele é um rio de planalto, mas ele tem um trecho navegável muito alto, muito grande, né? O trecho é muito grande, temos distância. Então, eu consigo navegar, por sinal, o Rio São Francisco, ele foi, pelo menos até metade do século XX, né, um grande mecanismo de navegação fluvial, né, que permitiu a interiorização do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente foi interiorizando o Brasil, muitas vezes, principalmente no Nordeste, a gente usava o Rio São Francisco, mas a gente usava esses trechos navegáveis, né, esses trechos mais retos. Mas navegar todo São Francisco não tem como, porque ele é um rio de planalto, tá? Isso também acontece, por exemplo, no Tocantins-Araguaia, né, na bacia Tocantins-Araguaia, que é uma bacia de planalto, mas eu tenho trechos navegáveis também, tá? Lembrando que o Tocantins-Araguaia, ele tem, por exemplo, grandes usinas, como a usina de Tucuruí, que até recentemente era considerada a maior usina totalmente brasileira, tá? É a bacia com mais usinas, que a gente tem a bacia do Paraná, tá? Onde tem a usina de Itaipu, que é considerada a segunda maior do mundo, até recentemente era a maior do mundo, e é uma quantidade, a maior usina do Brasil, né? Não totalmente brasileira, porque ela é binacional, então ela também pertence ao Paraguai. Show? Então, aqui, gabarito, letra D, tá? Essa aqui é uma questão mais média, tá? Eu pelo menos considero uma questão mais média, e aí a gente pode ir para uma questão que é mais difícil,
né? E aí depende, vocês me contem aí depois o que vocês acharam sobre essas questões que eu classifiquei como média, tá? Climáticos propostos por Aziza Bissaber. Quando a gente está falando sobre domínio morfoclimático, a gente está falando de uma classe, na verdade não uma classificação, mas um modelo de organização da vegetação brasileira, tá? Porque a gente tem os biomas, que é uma organização de vegetação associado aos ecossistemas, né, todas as características de fauna e flora, e a gente tem os domínios morfoclimáticos, que seriam ali o resultado da interação entre geologia, hidrografia, relevo, clima, paleoclima. Então, quando a gente olha para a interação entre entre todos esses mecanismos, a gente vai ter uma vegetação específica. Então, no domínio morfoclimático, a gente tem, né, uma classificação que é diferente do biomas. Vou mostrar aqui mapas para vocês. Vou mostrar aqui o mapa para vocês. Aqui a gente tem os biomas brasileiros, que foca, né, na questão classificado pelo IBGE, foca na questão dos fatores de ecossistemas, de fauna, de flora, como eu falei para vocês, né, bióticos. E os domínios morfoclimáticos é uma questão mais geográfica mesmo, tá? E alguns biomas, eles vão coincidir com os domínios. Por exemplo, no bioma amazônico, eu tenho o domínio amazônico. Então, por exemplo, dentro de um bioma, eu posso ter mais de um domínio, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um bioma, e aí o bioma é o geralzão. E aí o domínio é a interação, uma coisa mais específica é a interação entre fatores, tá? Então, por exemplo, dentro do bioma amazônico, do bioma Amazônia, eu tenho o domínio amazônico. Dentro do bioma cerrado, eu tenho o domínio cerrado. Dentro do bioma caatinga, eu tenho o domínio caatinga. Só que, por exemplo, dentro do bioma Mata Atlântica, eu tenho o domínio Mar de Morro, eu tenho o domínio Mata das Araucárias, eu tenho o domínio litorâneo, tá? Então, aqui, ó, Amazônia, Caatinga, também tem a Caatinga, tá? Aqui, uma das grandes diferenças é trazer as faixas de transição, porque não é, aqui é Caatinga e aqui é Amazônia, não tem isso, né? Não existe isso na natureza. Então, no domínio morfoclimático, que é uma coisa muito mais específica, né? A gente vai ter uma análise muito mais minuciosa, eu faço as faixas de transição, tá? Então, eu consigo ver aqui. Então, Amazônia, Cerrado, Caatinga, mas perceba, ó, Mata Atlântica já muda. Então, já tenho, na Mata Atlântica, eu tenho mares de morro, eu tenho as araucárias, tá? Aqui, né, no sul, eu vou ter o Pampas, mas aqui eu vou ter as pradarias, além das faixas de transição, tá? Dentro dessa faixa de transição, por exemplo, litorânea, que a gente tem, né, ele acaba nem mostrando aqui no mapa pra gente, né? A gente tem a vegetação litorânea, então os mangues, as restingas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tô apontando para vocês, eu tenho Mata dos Cocais, tá? E aí, por exemplo, aqui não apareceu, desculpa, Pantanal. E aqui não aparece o Pantanal pra gente. Por quê? Falei para vocês anteriormente. Pantanal é classificado como uma área de transição. Show? Então, aqui no Brasil, a gente tem duas zonas de transição que são, né, de vegetação, que é o Pantanal e a Mata dos Cocais, que são áreas que têm características ali extremamente, que são excepcionais, e a gente tem uma área de transição climática que é o Agreste. Então, já vi questão aí perguntando para vocês quais são as faixas de transição que a gente tem no Brasil, e ele que é da Caatinga. Vale a pena eu falar para vocês, por exemplo, que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, só existe aqui no Brasil, tá? E aí, qual é a questão da Caatinga? Como ele é um bioma muito específico, e um domínio muito específico, é porque ele está ali sob condições climáticas, de relevo e também muito específicas. E, de uma certa maneira, as provas gostam da Caatinga, tá? Então, o que a gente sabe da Caatinga? Clima semiárido, depressão sertaneja, alguns pontos que eu já falei para vocês. Como a gente tem pouca chuva, né, porque são longos períodos de estiagem, eu vou ter uma vegetação que se adapta a esse período de longos períodos de estiagem, ou seja, de pouca chuva. Então, são vegetações xerófitas, ou seja, vegetações que se adaptam ao clima seco. Eu tenho vegetações caducifólias, ou seja, vegetações que perdem suas folhas ao longo do ano, né, que elas deixam de ter folhas por causa de alguma questão climática extrema. Então, é muito comum, por exemplo, em lugares muito frios, a gente encontrar as caducifólias e em lugares muito secos encontrarem caducifólias, ou seja, vegetação que não tem folhas, tá?
Como eu falei para vocês, a gente tem um domínio ali, quando a gente está falando de domínio, a gente tem que falar de relevo, a gente tem que falar de hidrografia, a gente tem que falar de clima, tá? Então, por exemplo, no domínio da Caatinga, qual é o clima? Clima semiárido. Qual é o relevo? Né? A gente tem desde a depressão sertaneja, né, que é uma depressão interplanáutica, ela tá ali entre importantes planaltos como a Chapada Diamantina, Serra de Ibiapaba, o Planalto da Borborema. A gente tem, né, também ali as depressões montanas, também é uma ideia de depressão associados ali a colinas, solos pouco profundos, porque não tem água para formar esse solo, tá muito pedregoso, de fato, então um solo raso, pedregoso, e vegetação xerófila, né, que é a mesma ideia ali da xerófita, tá? Vegetação adaptada. E aí acabou que a gente já tá aqui, ó, com o nosso gabarito na letra A, tá? Vamos ver as outras opções para que vocês saibam associar. Predomínio de chapadões. Queridos, falou de chapado e chapadão, vocês vão associar ao cerrado, tá? Falou de chapado e chapadão, é cerrado. Professor, o que é uma chapada? É um planalto com topo plano, tá? Tanto que, tá vendo? Não tá muito plano isso aqui não, mas ok. Então, eu tenho aqui um planalto que o topo é plano. Tanto que muitas vezes esse chapadão é uma chapada grande, também é chamada de mesa, porque parece uma mesa mesmo, tá? Predomínio de chapadão coberto por savana, de fato, savana é, né, a nomenclatura que a gente dá internacionalmente para o cerrado. Então, aqui ele está falando cerrado. Clima tropical com 2 estações bem definidas, cerrado. Relevo dominados por mares de morros. Então, aqui a gente está falando domínio mares de morros, tá? Professor, o que seria um mar de morro? São colinas, né? Então, parece uma ondinha do mar mesmo. Então, esses morrinhos, mar de morro, tá? Colinas, morro. Floresta latifoliada, que a gente está falando quando a gente fala de floresta latifoliada. Latifoliadas são florestas com folhas grandes e largas. Aqui no Brasil, as florestas latifoliadas são 2, a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Elevada pluviosidade, então ele está falando aqui do domínio, né, mar de morro com, né, o bioma Mata Atlântica. Orografia é relevo, tá? Então, ele está falando aqui chuva de relevo. Solos profundos e ácidos, com vegetação hidrófilos, climas equatoriais úmidos, profundos e ácidos. Eu estou falando aqui da floresta amazônica, tá? Vegetação hidrófila é uma vegetação que é adaptada a áreas com muita água, tá? Então, se vocês verem hidrófila ou higrófila, a gente vai tomar aqui como sinônimos, apesar de não ser a mesma coisa ali com xerófila e xerófita, mas são vegetações adaptadas a climas extremamente úmidos. E depois ele fala clima equatorial úmido, de fato, a gente está falando da floresta amazônica. Show? É isso, né? Hoje a gente teve aí mais questões, tivemos mais conhecimento, vimos a avaliação, né, do que é uma questão super fácil, mais difícil. Não acho que esse tipo de questão aqui super difícil, né, caia pra gente, mas é isso, né, a gente tem que estar sempre avaliando, né, opções, cenários. Se vocês tiverem alguma... quero que seja a próximo vídeo seja uma questão específica sobre tema tal, deixa aqui nos comentários, comente, porque é extremamente importante para mim. Gostei muito dos comentários que nós tivemos no primeiro vídeo. Se inscreve aqui no canal, que é extremamente importante para a prof. É isso aí, até amanhã. Tchau, tchau.